Boa tarde, minha amiga, meu amigo, aqui estamos, que a paz do Senhor esteja conosco. Claro que nós não temos possibilidade de determinar a paz na Ucrânia, em Gaza, no Sudão, Afeganistão, na Índia, no Paquistão, nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Mas nós somos os grandes poderosos da paz num território sagrado. Nós somos os únicos capazes de fazer a paz nesse território sagrado do eu, de nós, do nosso interior, da nossa mente e da nossa alma. A ponto do próprio Jesus ter passado na terra, deixando o seu maravilhoso legado, sem conseguir, sem mesmo se propor a impor a paz nos corações humanos. Não temos dúvida que ele realizou um trabalho fantástico no aspecto energético da Terra que nós não conseguimos suspeitar. Para muito além da mensagem, para muito além das curas, a energia da Terra deve ter levado um tremendo chacoalhão. Não temos dúvida disso. Mesmo assim, é mais do que evidente que ele não conseguiu estabelecer a paz na Terra, impor a paz na Terra, até porque paz não é algo que se impõe. E as próprias curas, nas próprias curas, Jesus ensinava: a tua fé te salvou. Não há cura sem autocura, não há paz na Terra sem autopacificação. E a autopacificação e a autocura, claro, é tarefa individual de cada um de nós. Fundamental compreender isso para que possamos não cair no dilema do ceticismo, do ateísmo, que diz que se Deus fosse realmente todo-poderoso, a paz, o amor, o bem, já tinha se estabelecido na Terra. Mas esquecem alguns ateus, alguns céticos, que o amor não se impõe. Que assim como ninguém pode criar um filho impondo o seu clube de futebol, a sua profissão, a sua identidade sexual, entre outras imposições inviáveis, absurdas, violentas. Se nem os melhores pais da Terra fazem isso, como supor que o perfeito e amoroso Pai do céu imporia a saúde, a paz, o bem em nossos corações? Só o homem mesmo, para, a título de amor, oprimir, a título de amor, infernizar, a título de amor, matar. Só o homem, Deus, jamais. Não é? Que tenhamos pelo menos a humildade de aceitar que sabemos muito pouco da matéria principal da vida, que é o amor. Que em hipótese nenhuma busquemos em Deus o amor mesquinho, possessivo, dominador e violento
que nos caracteriza, mas ao contrário. Que em vez de preguiçosamente humanizarmos Deus com suas iras, vinganças, posses, violências de todo tipo, procuremos divinizar o nosso amor. Libertá-lo desse cercadinho do meu. O amor não pode estar aprisionado no meu filho, no meu pai, na minha mãe, no meu círculo de amizades, na minha família. Nem mesmo dentro desse círculo, ainda aqueles que concordam comigo, aqueles que fazem a minha vontade. Essa posição é claramente infantil. Pior que infantil, é mimada, egocêntrica. Que assim não seja, por favor. Amar como Jesus amou é amar incondicionalmente, sem fronteiras, sem limites e em profundidade. Como posso amar sem fronteiras se há tantas violências, tantos absurdos, tantos erros? Mas nós não somos os juízes do mundo. E, muito especialmente, não podemos nos aprisionar na máscara, que é o ego, que não somos nós, na aparência de máscara e de corpo, que não somos nós. Nós não somos as mágoas, as culpas, os medos, os preconceitos que caracterizam o ego. Assim como não somos o nosso corpo, com a nossa raça, com o nosso sexo, a nossa faixa etária. Nós estamos para muito além disso. Apenas estamos, brancos ou homens, mulheres ou jovens, ricos ou pobres. São roupas momentâneas que nós vestimos e que nós, inadvertidamente, tolamente, supomos ser nós mesmos. Não, nós somos espíritos temporariamente vestidos disso tudo. Isso precisa ser incorporado à nossa maneira de ver e viver o mundo. Não é? É nessa proposta de profundidade, de amor em profundidade, que nós devemos situar nossa visão de mundo e nossos estudos espirituais. Hoje, os nossos estudos espirituais abordam a questão dos santos. Como fica a vida especialmente dos falsos santos após a morte? Na história das criaturas santificadas, há alguns que têm histórias muito tristes e nada santas. Como fica no plano espiritual, que é proclamado pelos próprios espíritos como o mundo da verdade? Como fica o santo mentiroso na hora da verdade? Vamos estudar isso? O assunto é saboroso, não é? E o livro é O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier, e a questão é de número 84. Questionam Emmanuel nos seguintes termos: se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? Canonização, para quem não sabe,
É o processo através do qual a Igreja Católica reconhece como santas determinadas personalidades, que situa num mesmo plano algumas das mais elevadas criaturas que já estiveram na Terra, com outras cuja titulação de santos atende apenas a interesses momentâneos, corporativos, interesses políticos. E aqui perguntam para Emmanuel como fica no plano invisível as criaturas que foram santificadas, que a história do mundo canonizou, se elas não são verdadeiramente santas. A resposta vem assim: a canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Vamos repetir: a canonização, ou seja, o processo de santificar certas criaturas, é um processo muito arrojado. Poderíamos chamar também de abusado. Poderíamos chamar de pretensioso. Próprio das ambições humanas. Pretensioso demais para ser considerado perante a verdade espiritual. Continua Emmanuel. Conhecemos inquisidores, inimigos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A prece dos devotos, invocando o seu socorro, muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado como vozes de acusação. Olha que interessante o depoimento de Emmanuel. Ele diz que as criaturas que foram santificadas na terra, que ganharam devotos na terra, que oram por eles na terra, mas que não possuem a elevação real de santos, recebem essas preces como uma perturbação, como uma acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez das suas feridas. Que drama, não é? É mais ou menos uma pessoa na crise do falecimento, na crise de estar sendo desmascarado, porque realmente o plano espiritual é o mundo da verdade, é o plano da verdade. Receber falsos elogios. Porque os falsos elogios são convenientes nesse baile de máscaras em que transformamos a vida humana. Mas na crise, no mundo da verdade, receber um falso elogio, uma oração, quando se sabe não merecer a canonização, a santificação, é uma acusação terrível e dolorosa, porquanto reaviva ainda mais a nudez das suas feridas. Em outras palavras, desmascara
os falsos santos. Acusa-os, mesmo que não tenham essa intenção. E termina o seu raciocínio o nosso Emmanuel. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de esquecerem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta. No silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Então, exceto quando benfeitores espirituais isolam o espírito na pátria espiritual, ele vai receber as orações, ele vai receber as homenagens, ele vai receber a idolatria do mundo. E a idolatria do mundo, estruturalmente, em geral, já é um processo muito doentio, tóxico para todos. Tanto para os fãs quanto para os ídolos. Porque torna absolutos seres humanos que são relativos. Então a idolatria já é complicada. A idolatria elevada à potência dos santos aumenta ainda mais a hipocrisia, a falsidade, a representação de virtudes que se vigora tanto na Terra, torna-se insuportável para algumas pessoas no mundo espiritual. Então, perturbados por essa falsidade, por essa idolatria, por essa santidade que eles já reconhecem não possuir, alguns desses espíritos pedem uma nova encarnação para, na Terra, de alguma forma se isolarem dessas energias tóxicas que esse processo de hipocrisia, de santificação falsa, traz para cada um deles, ataca cada um deles. Dessa forma terrível e dolorosa que apontou aqui Emmanuel para nós. Olha que interessante, nesses tempos em que líderes religiosos se apresentam como apóstolos, se santificam em vida, se declaram discípulos. Nesse tempo em que loucamente alguns se apresentam como encarnação do próprio Jesus, é fundamental que nós consigamos entender o que se passa na mente humana. Trata-se, evidentemente, de projetos de manipulação, estelionatos espirituais que usam o território do sagrado para obter vantagens econômicas, políticas, sexuais. Cada vez que nós vemos isso nas outras religiões, não suponhamos que não ocorra também nas nossas. Porque a religião é um espaço de poder e todo poder tende à deturpação. Multiplica e evidencia as nossas mazelas, as nossas sombras. Penosamente. É de se lembrar, nessa situação, a orientação de Jesus aos escribas e fariseus que ele mesmo declarou serem hipócritas.
sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. Ele disse a eles, mas disse a todos nós, não busquem os primeiros lugares nos banquetes. O que é fácil de perceber, a vida como o grande banquete de Deus, que nos oferece nutrições fabulosas. Ouvindo então Jesus dizer que na vida, não busquem a sua exaltação, não busquem a evidência, não busquem o melhor lugar. Porque pode ser que o dono da festa, o dono do banquete, chegue até você e peça, amigo, por favor, vá para um lugar de menos destaque, porque eu preciso colocar aqui uma pessoa de melhor situação. Ao contrário, diz Jesus, coloque-se nos últimos lugares, para que aí, se for o caso, ocorra daquele que nos recebe, do dono da casa, do dono do banquete, nos convidar. Amigo, suba mais um pouco, vá para lugares mais nobres. Nós não temos condições de aferir a elevação espiritual de ninguém, muito menos a nossa mesma. Colocarmos-nos na posição de juízes da virtude é realmente, como disse aqui Emmanuel, um processo muito arrojado das ambições humanas. Arrojado demais para ser considerado perante a verdade espiritual. Não caiamos nessa mentira, nessa falsidade, nessa hipocrisia. Não somos a régua capaz de medir ninguém. Muito pelo contrário. Assumamos nossa condição simples, humilde, de alunos e não de professores, que devem cuidar do seu aprendizado. Aqui cabe um aluno cuidar do seu aprendizado, do seu estudo, cuidar de ajudar os amigos, os colegas, nos estudos deles, porque é dando que se recebe. A melhor maneira de aprendermos e consolidarmos o nosso aprendizado é ensinar os outros. Essa é a nossa tarefa. A tarefa de dar as notas não é nossa. Pretender um aluno dar as notas para os seus colegas é um desastre, é uma arrogância. Pretender dar nota para si mesmo é o pior de tudo. Escapemos dessa doença, colocando-nos no nosso devido lugar, alunos. Existe uma ciência que estuda o significado original das palavras. Aluno tem no radical luno, luna, que quer dizer luz. Aluno é sem luz. Assim como assexuado é um ser, um tipo de reprodução na biologia que não pressupõe a diferenciação sexual, masculino e feminino, aluno é sem luz. Reconheçamos-nos como alunos e situemos-nos nessa nobilíssima, nessa maravilhosa tarefa do aprendizado individual, realizado num contexto de ajuda aos aprendizados dos amigos, sempre que possível, mas jamais na posição de avaliadores,
Jamais um aluno deve se colocar na posição de professor, muito menos um cristão na posição de santo, de apóstolo, de bispo, do Cristo. Lembremos a passagem do Evangelho em que alguém, ao se referir a Jesus, chamou-o de Pai. Jesus falou: Pai não. Pai é apenas aquele que está no céu. E lembremos-nos das seitas ditas cristãs que denominaram os seus sacerdotes de pai. Padre é pai em espanhol. Papa é padre, é pai em italiano. Lembremos de Jesus falando que ele era o verdadeiro pastor, que ele era o bom pastor, que conhecia suas ovelhas pelo nome, mas que nós nos acautelássemos dos pastores mercenários, que pastoreiam apenas por dinheiro. E outras conhecidas instituições autoproclamadas cristãs resolvem chamar seus sacerdotes de pastores, e alguns dos quais são evidentemente mercenários, que pastoreiam evidentemente pelo dinheiro. Não tenhamos dúvida. Percebamos as distorções aonde elas existem, inclusive nas correntes que nos são mais simpáticas. Nós, ligados ao Espiritismo, precisamos lembrar a nós mesmos e aos amigos a tragédia de Abadiânia, onde João de Deus protagonizou o triste papel de um dos piores abusadores da boa-fé humana. Empilhando casos de violência física, de violência política, de violência sexual, de violência econômica. O estelionato espiritual é gravíssimo, previsto por Jesus ao falar que haverá falsos cristos e falsos profetas no chamado fim dos tempos, que é esse fim de era que nós vivemos. Reconheçamos isso e ativemos com lucidez o nosso discernimento para que, em primeiro lugar, a mistificação religiosa, a vaidade, a autopromoção, a autoexaltação não nos atinge. E nem mesmo aceitemos, engulamos a autopromoção dos outros, a autossantificação, beatificação, autoproclamação de discipulado que os outros têm feito como uma terrível tragédia do chamado cristianismo, que muitas vezes nada tem de cristão. Busquemos a verdade, a nossa verdade, assumamos as nossas sombras e as nossas luzes. Só com um bom diagnóstico pode ser realizada uma cura efetiva. Só sabendo, reconhecendo as próprias ignorâncias, se promove um efetivo aprendizado. Na falsidade, na mentira, ninguém cresce. Verdade para todos nós e crescimento, aprendizado e cura. Graças a Deus. Saudar os amigos, Enir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade, que diz: a Divina Comédia Humana, na espiritualidade histórica só existe a verdade. Sem dúvida, esse é o valor fundamental, logo depois do amor. Eliane Laure, dando seu boa noite, Enir Cajazeira,
ressaltando a importância da consciência. Mari Pereira dando seu boa noite, assim como Andréa Santos, Enir Cajazeira. Andréa Salvatore. Muito feliz por todos vocês estarem aqui. Amanhã convidamos todos a estarmos juntos novamente. Um grande abraço e até a próxima.